Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesta quinta-feira nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 1, dos versículos 40 ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou, como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, este evangelho me faz lembrar dos antigos monges. Muitos deles, ao deixar o mundo, deixar as cidades para viver no deserto, eles faziam isso com a intenção de viver em profundamente o seguimento de Jesus. Eles percebiam que nas cidades, com tudo que ali havia, acabava sendo inviável seguir Jesus, difícil. Então eles iam para o deserto para viver totalmente a Deus. E como muitos começaram a procurar esses monges, esses pais do deserto, alguns outros viviam isolados em lugares de difícil acesso, em montanhas, e ali eles faziam suas casas. E alguns ainda procuravam, e quanto mais eles eram procurados, mais distantes eles iam. Aqui nós temos que fazer um paralelo entre dois aspectos da nossa vida cristã. O primeiro é daqueles que proclamam em alta voz a Cristo. E o segundo é daqueles que vivem o seguimento de maneira silenciosa, de maneira escondida. Não quer dizer que um esteja certo e outro esteja errado. As duas partes são importantes, mas existe um aspecto no silêncio que nós devemos voltar os nossos olhos neste dia. Hoje nós vivemos numa sociedade que grita e proclama sobre os telhados tudo que vive e faz, tudo que acontece. Prova disso são as mídias sociais. Quantas coisas inúteis são postadas ali. E nós corremos o risco de achar que a nossa fé é dessa forma. Nós vemos nesse evangelho que Jesus pede para aquele homem não proclamar, não sair falando para todo mundo que Jesus fez aquilo, mas pediu para que ele fosse para casa e ali, em casa, viver aquela experiência, viver no silêncio, na solidão, a experiência deste encontro com Jesus, deste encontro que o transformou, que realizou maravilhas em sua vida. Nós hoje somos convidados a aprender com esse homem, aprender com esse convite de Jesus, a aprendermos a viver os milagres de Deus na nossa vida, muitas vezes em silêncio, a não sair gritando para Deus e o mundo tudo aquilo que Deus nos fez. Essa primeira experiência deve ser vivida no interior, deve ser vivida no coração. Por isso, irmãos, neste dia, olhemos para a nossa vida. Nós saímos gritando para todos aquilo que Deus faz em nossa vida, ou nós sabemos silenciar?
ou nós sabemos entrar nesse espaço de solidão e de silêncio e ali encontrar-se com Jesus e ali ouvir a sua voz. Isso é um processo difícil, é um processo que nos conduz à verdadeira perfeição. Esse é um convite para nós hoje, aprendermos a adentrar o nosso coração nesse espaço de silêncio, nesse espaço sagrado, onde não existe vanglória, onde não existe recompensa, onde existe eu e Deus. E ali nesse espaço eu me abro para os milagres, a graça e a bênção que Deus quer realizar em mim. Por isso, irmãos, nesse momento, vamos juntos rezar, pedindo a graça de vivermos bem a solidão e o silêncio. Mesmo que na nossa volta, ao entorno da nossa vida, tenha muitas pessoas, muito barulho, mas que nós aprendamos a verdadeira solidão e o verdadeiro silêncio. Ó Jesus, o Senhor que neste Evangelho pede para aquele homem guardar em seu coração aqueles fatos em silêncio, sem espalhar por aí, sem contar para ninguém, pedimos hoje que o Senhor nos ensine o verdadeiro valor do silêncio e da solidão, para que nós aprendamos a aquietar o nosso coração dos barulhos, da agitação do mundo, e assim compreender do Senhor como é importante o silêncio e como nós podemos ouvi-lo nesse espaço. Enfim, Senhor, dai-nos a graça de silenciarmos o nosso coração e a nossa voz. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.